Bem, a paz do Senhor, irmãos. Hoje é o segundo culto do Congresso de Jovens. Eu estou com a minha camisa. Ainda tem para vender? Tem moedinha para trocar lá? O pessoal está atrás de moedinha, irmã. Troca, dá o troco em moeda lá. Tá jovens fortes, alguém já faz aquela piadinha, mas aí é jovem gordo, né? Mas é maldade do povo. Isso aqui é músculo para triturar carne, triturar aquelas coisas todas. Camisa bacana, muito jóia. E é uma alegria estar aqui com vocês, mas não é uma alegria muito grande poder falar, porque a Janine e o pessoal lá do Helena, Edinho, Flávio e companhia, me deram um tema que eu fiquei assim, mas por que para os outros preletores o tema é maneiro? E para mim, que sou da casa, me dá um tema brabo, assim, um tema que não tem a menor graça. Potencial, né? Poder de retórica, né? Tá bom, né? Olha o que me passaram aqui. O tema é jovens fortes em tempos difíceis. Mas nessa manhã abordaremos referências e moralidade, consciência moral, fonte do padrão moral cristão, valores morais versus a igreja cristã contemporânea, pós-modernidade e relativismo. Nossa! Pai da glória! Falei, eu vou no sábado para fazer cola, ver o que o preletor vai pregar. Aí eu vim ontem, você não estava aqui ontem, né? Que feio, vocês não vieram aqui ontem. Vocês já foram jovens um dia, sabe como é que é maneiro colaborar, amém? Então eu vim ontem aqui, sentei ali, peguei meu tablet para escrever. Olha, o preletor não foi no tema certinho não, ele deu umas... Falei, mas por que o da casa é assim? Mas tudo bem, mágoas à parte. Vamos ao tema, vocês me ajudam aí, depois vocês brigam com ela lá sobre esse tema. Porque é um tema complexo, irmãos, é muito complicado. Eu gosto da área teológica, eu estudo, pesquiso, sabe, gasto horas e horas e horas, não parece nem trabalho, eu estudo, leio, gosto das línguas originais, vou lá no grego, vou no hebraico, eu me amarro em fazer isso. Só que, quando dá um tema como esse, o tema é filosófico, correto? Um tema filosófico, para quem é da área teológica, a gente fica assim meio que, podia ser uma coisa mais... Porém, os problemas que a gente vive nesses tempos difíceis não são problemas teológicos. Boa parte dos problemas que você vive no seu cotidiano não são bem problemas teológicos, são problemas filosóficos. Boa parte das caídas que nós temos, as loucuras que nós cometemos, estão relacionados com questões filosóficas. Às vezes, houve vezes de eu pregar e ao invés de eu falar algo teológico de cara, eu começo por algo filosófico, aí todo mundo cai a ficha, é sobre isso que ele vai falar. Aí depois eu faço a transição para o teológico. E muita gente nem percebe que eu faço isso, né? Por quê? Porque às vezes nós estamos tão longe do teológico. Teológico quer dizer assim, interpretação da Bíblia. Nós estamos tão longe da interpretação da Bíblia, gastamos tão pouco tempo com a Bíblia, que se você abordar o tema a partir do ponto de vista bíblico, as pessoas vão dizer, mas sobre o que ele está falando? Aí se você vai pelo ponto de vista filosófico, as pessoas, eu entendi. Aí a gente fica, peraí, mas não era mais fácil abordar do ponto de vista bíblico, teológico? Isso mostra um distanciamento que há entre o que eu digo crer e o que eu de fato creio. Pegou? Guarda essa informação aí e vamos no tema. Eu pensei aqui, referências e moralidades. Vou destrinchando um por um. Referência é esse conjunto de características que são usadas como modelo. Referência é um conjunto de características que faz um modelo. Então eu olho aquilo e aquilo é minha referência para que eu possa copiar, me pautar. Referência.
E moralidade, que é a maior parte do que querem que eu fale hoje, a moralidade é complexo, mas é legal. Moralidade, eu escrevi aqui para ficar bem bonito. Moralidade é o conjunto de valores de condutas, os valores das nossas condutas, né? Que são considerados socialmente justos, corretos, decentes, íntegros, virtuosos, conforme as nossas regras sociais, correto? Vou repetir de novo para você aí guardar na memória. Moralidade é o conjunto de valores da conduta considerados socialmente justos, corretos, decentes, íntegros, virtuosos, conforme as nossas regras sociais. Então, esse conjunto de valores de conduta eles são uma construção social. Nós, como sociedade, construímos isso. Ok? Isso não surge do nada. Não, vai sendo construído através das nossas experiências, da vivência, erros e acertos. A gente vai chegando a essa ideia mais ou menos construída. Eu coloquei mais aqui. É um ideal cultural que ajuda no convívio e na perpetuação da sociedade. Eu falei que ia ser brabo esse tema, mas é isso aí. Entendeu isso? É um ideal. É um ideal. E esse ideal que a gente tem, ele vai ajudar no nosso convívio. E vai ajudar também para que a nossa sociedade se perpetue, que ela continue, que ela não se deteriore, que ela não se acabe. É algo idealizado que a gente tem na mente. Então é um valor. Valor é aquilo que nós consideramos bom ou melhor. Valor é tudo aquilo que a gente considera bom ou melhor. Então a moralidade é o valor da conduta. O valor do que eu faço, das coisas que eu faço. Sei que você achou legal, eu sei. O valor das coisas que eu faço. Como que eu dou valor ao que eu faço? É difícil. Agiu bem ou agiu mal? Agiu certo ou agiu errado? Como que eu defino isso? Então é complicado, por um lado, mas a moralidade, essa construção da sociedade, nos ajuda a entender se agir certo ou agir errado. Então você sabe o que é justo, o que é correto, o que é decente, o que é íntegro, o que é virtuoso. Você sabe. Essa forma de agir é justa? Essa forma de agir é decente? Essa forma de agir, ela tem alguma virtude, ela é virtuosa? Então, a nossa conduta, ela está pendurada, essa conduta moral, ela está pendurada nos valores da sociedade. O que a sociedade tem como algo que seja bom, ou que seja melhor. Só que os nossos valores morais, eles são construídos pela própria cultura. E a cultura não é algo estático, parado. Embora muitos de nós queiramos que a cultura seja algo parado, que não se mova. Mas a cultura, ela se move. Ela vai modificando. Em tempos e tempos você vê coisas que vão modificando. Se a cultura se move, se movimenta, as ideias vão mudando, os valores da cultura também vão mudando. Peraí, se a cultura muda algumas características com o tempo, então os valores também mudam com o tempo. Então a moralidade também muda com o tempo. Poxa, ficou tão fácil. Mais fácil que isso fica difícil. A moralidade muda com o tempo. O que era moral numa época pode não ser na outra. Eu coloquei aqui algo engraçado. Vamos lá. Cadê? Tá aqui, achei. Vamos lá. Houve uma época em que queimar bruxas era algo honrado. Queimar bruxas era algo honrado. Houve uma época em que se fazia isso.
Olhava alguém, considerava alguém bruxo, o que você fazia? Tacava no fogo. Se ela morresse, se a pessoa morresse, não era bruxo. Se ela vivesse, é porque era bruxo. Estranho, né? Você me olha com a cara assim esquisita, como, meu Deus, como isso? Não faz mais, não é moralmente aceito mais na sociedade, viu? Bater na esposa era algo aceitável. Bater na esposa. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tinha até piada lá da época dos meus avós. Eu não sei porque estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando. E todo mundo ria disso, achava isso algo bonito. Bater na esposa. A esposa sabe e ela tem que ser uma boa esposa. Não vai preso, irmão. É desumano. A sua esposa é sujeito de direitos como você. Viu como muda a moralidade? Outra coisa interessante: matar quem feriu a sua honra. Você foi desonrado, o que você faz? Taca-lhe a mão, bate, pega a faca. Antigamente o pessoal pegava espada, né? Depois, com a tecnologia avançando, arma de fogo, dá um tiro. E todo mundo dizia o quê? Mas também feriu a honra do sujeito. Feriu a honra do sujeito. Até pouco tempo atrás, os advogados sabem disso, né? Ainda tinha o tal do legítimo, como é que é mesmo? Legítima defesa da honra no Brasil, nas nossas leis, até pouco tempo atrás, irmão. Pouquinho atrás, existia a legítima defesa da honra. E todo mundo achava bonito, parecia uma virtude. Mas a moral mudou, a gente sabe que isso não é imoral. Outra coisa bem antiga, no Brasil não tem mais: trabalho escravo. Trabalho escravo, irmão, isso é coisa medieval, nós superamos isso, era uma questão imoral, agora não. Gente, incrível, né? Trabalho escravo já não é visto como algo bonito. Antigamente, uma pessoa que tinha escravo era considerada alguém próspero. Se você tinha escravo, era considerado alguém próspero. A sociedade vai mudando, a cultura vai mudando, os valores também vão sendo transformados, e com isso a moralidade, o nosso senso moral, ou seja, o valor que damos à nossa conduta também muda. Isso afeta a gente como igreja. Eu vou pegar aqui um outro ponto que eu coloquei bem legal. Vamos lá. Pronto para a sessão dos novos pecados? Novos pecados. Vamos lá. Novos pecados que foram acrescentados no nosso catálogo contemporâneo. Essa não é uma lista exaustiva, ok? Mas novos pecados: soltar balão. Soltar balão. Pega mal, irmão. Deve ser até suspenso 3 meses de Santa Ceia, né, pastor? Soltar balão, pecado. Não usar cinto de segurança, pecado feio. Não usar cinto de segurança. Estacionar na calçada. Fazer piada machista, de cunho racista. Antigamente o pessoal fazia isso de púlpito, agora é pecado. Mandar mensagens que não são verdadeiras. Antigamente você podia falar mentira, que não tinha problema. Hoje em dia, você mandar mentira é pecado. Ficar muito tempo na internet, pecado. Ficar muito tempo agarrado no celular, pecado. Pecados novos. Ou seja, a nossa moralidade vai mudando e até a nossa percepção do que seja ou não seja pecado também muda. Mas tem pecados que foram abrogados, né? É abrogado? Cadê o advogado? É abrogado que fala que já era, não é mais, né? A lei que foi abrogada, né? Pecados que foram abrogados. Também não é uma lista exaustiva. É só para exemplificar. Pecados que já não são mais: ir ao cinema no domingo, jogar bola no domingo, coisa de batistão. Batistão não podia jogar bola no domingo, sabia? Não podia jogar bola. Quanta gente foi suspensa da igreja por jogar bola no domingo. Outra coisa também: mulher subir no púlpito de calça comprida. Vir aqui, subir aqui de calça comprida. Eu sou batista desde pequenininho, irmão.
Não podia. Não, era saia bacana, bem bonita lá embaixo, para vir aqui dar um anúncio, cantar ou qualquer coisa, não podia. Algumas igrejas, mulher não podia nem usar calça comprida. Foi abrogado, já não é mais pecado. Outro, vir ao culto de bermuda. Se bem que ainda há algumas restrições, né? Depende do culto, dá algumas restrições. Isso aqui pode ser como pode não ser pecado. Outro que era pecado também, não orar quando entrava na igreja. Gente, pecado grave. Quando eu era pequenininho, vir à igreja no culto de calça jeans. Não, era só calça socialzona, aquele vinco multilaser, né? Era só assim, não podia ter barba. Um bom crente não podia ter barba. O pessoal da antiga sabe disso. Era pecado, irmão, era pecado. Pessoas foram suspensas da igreja, pessoas foram expulsos da congregação dos santos por causa disso, irmão. Algumas igrejas até pintar de batom a mulher, dar uma ajeitadinha, né? Tirar cabelinho cabelo da perna, debaixo do braço, era tudo pecado. Então, conforme a cultura foi mudando, os valores também foram mudando. E a nossa percepção sobre a moralidade foi mudando junto, o valor das ações. E com isso, aquilo que a gente achava pecado, a gente olha hoje e diz: não tem problema não. Não tem problema. Quer ver um pecadão bacana? Pecadão. Aquilo ali, ó. Bateria. Jamais numa igreja batista teria bateria. Violão era coisa de vagabundo. Ai, palavra forte essa, né? Violão não podia, porque era coisa de seresteiro. Não, bom crente não toca violão. Bateria é um instrumento de Satanás. Gente, nós tínhamos até uma lista de que ritmo podíamos cantar na igreja. A boa conduta. Só podia cantar bolero em algumas igrejas. Bolero. Eram 100 grelhas, purum, pum, pum, juntas no aprisco, purum, pum, pum. Era só isso. Rock. O diabo era o pai do rock. Todas as músicas que cantamos hoje aqui é rock. Não houve uma música que a gente cantou aqui que não foi rock. Não é mais pecado, já pode cantar rock. Ok? Porque foi mudando, gente. A gente começa a perceber que até a interpretação que a gente faz da Bíblia, às vezes está maculada pela nossa filosofia. Interessante, né? A nossa filosofia, a forma como nós damos valor à conduta, ela chega a influenciar a forma como eu leio e entendo a Bíblia. Quantas loucuras nós fizemos. O cristianismo, o pessoal fala que o comunismo matou. Que você não conhece a história do cristianismo. Vai conhecer a história das cruzadas, as loucuras que o cristianismo fez por não conhecer bem a Bíblia e misturar a interpretação das ações, sendo boas ou mais, misturar isso na interpretação da Bíblia. Loucuras, a nossa história é marcada de loucuras. Consegue entender isso? Então, pecados que eram pecados e não são mais, e os novos pecados. Ok? Então a cultura vai mudando, conforme a cultura vai mudando, também os nossos valores e a nossa percepção da conduta também vai mudando. O que é bom, o que é mal. Eu coloquei aqui. Os nossos valores, que faz a gente entender se agimos bem ou agimos mal, parece ser algo simples. Ou seja, você entende o que é bom, entende o que é mal, e você age do jeito certo e acabou. Parece fácil, não é? Isso é mal. Isso é bom. Simples. Vamos para casa. E não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Porque cada um de nós tem uma percepção da própria moral, às vezes, diferente. Quer ver uma coisa interessante?
Vamos ver se agiu bem ou agiu mal. Vamos lá. O governo é corrupto, o governo não me ajuda em nada, o governo só quer impostos. Pagar meus tributos. Deixar de pagar meus tributos é certo ou errado? Não me responda, só pensa. Algumas pessoas acham que é injusto. Eu pago os meus tributos, pago os meus impostos e faz tudo errado. Então, se eu deixo de pagar os meus impostos, isso é justo, porque eu estou agindo na mesma moeda. Bateu, levou, beleza? É meio medieval, mas muitos fazem isso. O sujeito abre uma empresa para ser um empresário e acaba se tornando um ladrão, um criminoso. Tem gente que abre empresa para ser empresário e se torna ladrão e criminoso, porque ele não vê como um ato imoral sonegar imposto, dar nota fria, nota pela metade. Ele fala, quantos empresários dizem, mas se eu pagar tudo, irmão, eu tenho que fechar minha empresa. Aí você pensa, mas o cara não entendeu. Você prefere ser empresário e roubar, e ser ladrão, do que fazer a coisa certa? Quem está agindo certo? A minha conduta depende da ação do outro? A minha forma de agir depende se a sociedade está agindo certinho? Consegue entender como é complicado? Então, a moral, além de ser uma ideia coletiva, também é uma ideia individual. É uma ideia individual também. Porque tem gente que é assim, de acordo com a circunstância, ele age de um jeito. Então, eu sou uma pessoa honesta. Ok, ele é honesto. Mas se a coisa complicar, mas se for me dificultar, eu acabo passando alguém para trás. Ou seja, a moral, ao invés de ser algo firme, rígido, balizador, que mostra é daqui até aqui, dependendo da circunstância, é daqui até aqui, mas a gente faz um puxadinho, não é? Que mal há? Na nossa cultura a gente chama de jeitinho, né? Jeitinho. Pô, quebra o galho aí, seu guarda. Qual o problema, seu guarda? Que mal há? A gente faz um puxadinho na moral e a gente vê que a nossa moral, ela não é algo firme. Nós cristãos gostamos de ser conservadores, né? Eu sou conservador, pero não muito. Quando me convém, essa moralidade que era para ser firme, para que as pessoas olhassem para você e vissem assim, fulano é assim. Ele é assim, mas ele pode variar. É a moral quando ela não é firme, ela é meia elástica. Entende a moral elástica? Moral elástica é como se você tivesse uma fita métrica. Fita métrica a gente mede aqui a barriga assim, né? Mede roupa, fita métrica. É como se você tivesse uma fita métrica elástica, feita de elástico. Nossa! Barriguinha aqui tem que dar 60. Eu coloco e estico. 60! Gabaritou! 60! Essa moral que ela estica para um lado, estica para o outro, e ela se encaixa de acordo com a circunstância. Nos nossos dias, o pessoal chama isso de moralidade líquida, né? Bem, a ideia de Bauman e outros mais, Zygmunt Bauman, né? Então, essa ideia de moralidade líquida é pós-moderno, tudo é relativo, irmãos. Tudo é relativo. Entende? É relativo. Aí, quando você vai falar de coisas da Bíblia para a pessoa, entenda, pastor, tá, isso é o que a Bíblia diz, mas veja bem, na situação... Não, mas irmãos, é o que a Bíblia... Não, eu sei, a Bíblia diz isso, mas na vida, a coisa é mais ou menos... Mas, irmão, a moral do cara é líquida, ela encaixa. Se o problema é redondo, ela se encaixa no redondo. Se o problema é quadrado, vai ser quadrado. Se o problema é triangular, vai ser triangular. A conduta dele vai variar de acordo com o que ele encontra no caminho, com o ambiente que ele está. De acordo com o meu ambiente, a minha moralidade pode variar. Parece estatística de votação para presidente, né? Pode variar de tantos por cento a mais ou para menos. É mais ou menos assim. Tantos pontos percentuais para lá ou para cá, você não tem algo justo, reto, correto. E no mundo que a gente vive hoje, pós-moderno, do relativismo,
tudo é relativo. Agiu bem. Por que agiu bem? Agiu bem porque se deu bem. Olha só, agiu bem. Essa ideia de tudo relativo é engraçado, né? Já viu que tudo é relativo? É a mesma coisa que você dizer: eu sou o menor dos gigantes, ou eu dizer: eu sou o maior dos anões. Eu digo: eu sou o maior dos anões. Você fica: uau. Mas também sou o menor dos gigantes. Uau. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, até a definição de que tudo é relativo, se anula. É uma ideia que se anula. Se tudo é relativo, até a afirmação de que tudo é relativo. Pegou? Então nós acreditamos em coisas que não está relacionado diretamente com uma interpretação bíblica, mas com um ponto de vista filosófico. No mundo real complica. Por quê? Deixa eu tentar caminhar aqui. Complica na sociedade. Na sociedade ocidental, a gente tem um problemão enorme, porque toda a nossa forma de agir, tradicionalmente, nós avaliamos de duas maneiras. Na sociedade ocidental, nós avaliamos toda a nossa conduta, toda a nossa forma de agir de duas maneiras. Duas. Nós agimos avaliando pelo início ou avaliamos a conduta pelo final da conduta. Não é assim? Ou a gente avalia a conduta no início, o que motivou a conduta, ou avaliamos pelo resultado da conduta, ou o início, ou a consequência. Matéria de Enem, isso aí. Quem está estudando para o Enem, consequencialismo, lembra de consequencialismo aí? Deontologia, Enem. Poxa, tem pouca gente que vai fazer Enem, fez Enem. Poxa, estuda aí, gente, é bom. Enem é legal, porque fala sobre isso. A nossa forma de avaliar. Quando nós avaliamos as coisas, geralmente a gente avalia pelo final das coisas, porque o jeito antigo de avaliar, a nossa sociedade sempre avaliou as coisas pelo fim último delas, desde a antiguidade, desde os gregos, sempre a gente avaliou pelo final, e é legal avaliar pelo final, porque ser consequencialista, ou seja, a atitude foi boa ou ruim, depende da consequência. O que ela gerou? Vai comigo aqui. Vamos lá. Se alguém queria ganhar dinheiro e a ideia era vender algo, e ele vendeu e ganhou dinheiro, como é que eu sei que ele agiu bem? No final ele ganhou dinheiro. Então é o final que vai dizer se essa ação que ele fez foi boa. Porém, eu posso oferecer um produto dizendo que o produto é tal, mas é outro, não é? Não é assim? Ele é bom para o cabelo, ele é bom para a orelha, ele é bom para os olhos, ele é bom para a sobrancelha, ele é bom para tudo. Não precisa prática nem tão pouco habilidade, até uma criança pode usar. Não tem contraindicação, não tem letrinhas lá embaixo no final da propaganda. Todo mundo lá, eu quero. Mas é isso tudo? Não. Mas se vendeu, alcançou o objetivo, agiu bem. Te parece estranho? Sou esquisito isso, não é? Mas não é o que muitos de nós fazemos todo o tempo? Nós não avaliamos a nossa conduta a partir da Bíblia, mas a partir da filosofia. A partir da filosofia, a gente faz o quê? A gente oferece um culto para as pessoas. Venha, você vai ser curado, você vai ser abençoado, Deus vai te prosperar, Deus vai te encher de dinheiro, tudo vai dar certo na tua casa. E a gente enche de música de que Deus vai prosperar, você vai conseguir, você vai conquistar. Liga a rádio, a música só fala disso. Você vai conseguir, você vai conquistar, vai dar tudo certo. Aí, para melhorar
a propaganda, a gente pega uns 5, 6 caras para dar testemunho, e todo mundo vai lá, eu era um caso perdido, eu estava lá no fundo do poço, mas tudo agora melhorou. Aí vem o outro, eu perdi minha empresa, perdi tudo, mas agora eu tenho 5 empresas, 5 iates, e viajo todo o final de semana lá para Dubai. Então, as pessoas vão ouvindo isso, vão pensando o quê? Eu quero esse produto. Cara, eu quero isso, eu preciso disso. Aí ele vem. Quando ele chega aqui, aí ele descobre que tem que dar o dízimo, tem que ofertar, tem que participar do culto, tem que ajudar a vender as coisas, tem que ajudar a pagar ar-condicionado, tem que fazer um montão de coisa. Mas não foi isso na propaganda. A propaganda não tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar. Poxa, mas não foi essa a propaganda. Isso aí. O fim último determina se a ação foi boa. Foi boa porque a igreja está cheia, irmãos. Ó Deus, chegou na igreja, lotei. E Deus olha, eu sei. É quando o fim justifica o meio. A forma que eu agi para alcançar, não importa. O fim que eu alcancei justificou, correto? Jesus chega no templo, o templo cheio de gente, coisa para vender, passarinho e pombinho, e não sei o que lá, o pessoal trocando dinheiro, estava um fervo, o negócio estava bom no templo. Jesus chega ali, o que ele faz? Ele derruba tudo e joga tudo fora. Por que ele fez aquilo? Porque Jesus não é para vir te adorar? Então, aqui tem um kit o kit de adoração de Deus. O cara vem, já está tudo pronto, o cara vem, já comprou o kit de adoração, vai ali, ovelhinha, pombinho. Então, para que sacrifício, meu amigo? É adorar a Deus? É sacrificar? Está aqui prontinho, vai ali, sacrifica, está tudo pronto. Acabou. Beleza? O nome disso, como é que chama em filosofia? Pragmatismo. É algo prático, resolve o problema. Porém, existe uma outra forma. Eu falei, você pode avaliar pelo fim, mas você pode avaliar pelo início. Como é que se avalia pelo início? Esse pelo fim aqui é aquela ideia do início do século XVI. Lembra que um cara escreve um livro para o Lourenço de Médici, que ia assumir lá o príncipe em Florença, lembra? Ele escreve um livro indicando como que o príncipe deve agir. Ele escreve um livro, Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele escreve um livro para o príncipe lá, o Lourenço de Médici, explicando como que um príncipe deve agir para ser bem sucedido. Porque qual é o objetivo último de um governante? Continuar governando. Para que serve o poder? Para conseguir mais poder. Então, o príncipe age bem quando ele usa todos os meios possíveis, lícitos ou ilícitos, para continuar governando. Ele usa o poder de forma lícita ou ilícita para conquistar mais poder. É o que Maquiavel faz. O fim justifica o meio. Mas quando eu avalio pelo início da conduta, e é interessante isso, é um cara chamado Immanuel Kant. Legal, né? Bem Enem hoje, hein? Immanuel Kant, ele vai dizer algo bem interessante. Não é assim. Existem regras, existe a consciência, porque lá no fundo você sabe que isso está errado. Porque o mal que você não quer para o outro, ou o mal que você quer para o outro, você não quer para você. Kant é mais próximo do pensamento cristão, né? O mal que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Por isso Kant diz assim, é mais ou menos isso que ele vai dizer. Você tem que viver a sua vida, ou seja, você tem que agir de uma maneira que a sua ação seja regra universal para todos. Legal, né? Eu tenho que agir de um jeito que a minha atitude ela seja regra para todos. Todos podem repetir isso. Ou seja, eu não quero só que eu me dê bem. Eu quero que todo mundo se dê bem. Se existe o certo, eu tenho que fazer o certo. Por que você faz o certo? Porque é certo. Peraí, então eu não faço o certo para me dar bem? Não, você não faz o certo para se dar bem. Você faz o certo
porque é o certo. Muitas vezes a gente não faz isso, não é? Por exemplo, eu dou dinheiro para Deus me dá mais dinheiro. Eu trabalho na igreja para Deus curar a minha filha. Eu saio para evangelizar para que Deus me prospere, me dê um carro novo. Eu faço coisas para Deus para que Deus me dê muito mais coisas. Eu invisto na obra para que eu receba um monte. Peraí. Não, você não está fazendo o certo porque é o certo. Você está pensando em você. Se todos nós pensássemos assim, o que seria? Se na sociedade todo mundo quisesse se dar bem. Como é que chama? Lei de Gerson, né? Porque o importante é se dar bem em tudo. Rapaz, uma sociedade onde todo mundo se dá bem, sabe o que acontece? Vou te dizer o que acontece numa sociedade onde todo mundo quer se dar bem. Primeira coisa, o valor do dinheiro fica mais caro. Correto? Uma sociedade onde todo mundo quer se dar bem, o valor do dinheiro fica mais caro. Não pegou? Ninguém falou aleluia, glória a Deus. Qual é o valor do dinheiro? Quanto custa o dinheiro? Os juros, correto? O valor do dinheiro é os juros. Quando todo mundo quer se dar bem, primeira coisa, os juros ficam mais altos. Por quê? Eu não tenho certeza se esse cara vai me devolver. Então eu vou embutir ali a possibilidade dele não me devolver. Tcharam! Eu empresto e coloco um valor, já pensando, se não me devolver, esse dinheiro eu pego de outro. Eu nunca perco. Pegou? Numa sociedade onde todo mundo quer se dar bem, a gente gasta a maior grana com fiscalização. Tem que colocar radar, tem que colocar não sei o que, tem que colocar o guardinha ali na rua, porque senão o cara para no lugar errado, avança. Olha o custo que é contratar funcionário público para ficar fiscalizando os outros. Tem que ter polícia, tem que ter isso, tem que encher de polícia em cada esquina. Vigia em cada lugar, câmera em todo lado tem que ter câmera, porque todo mundo quer se dar bem. Numa sociedade assim, irmãos, o custo é elevadíssimo. Pega a sociedade onde as pessoas têm mais ideia, consciência moral. A sua consciência é assim, eu sei o que é o certo e eu vigio para poder fazer o certo. Sabe onde você percebe que a sociedade é assim? É quando você olha uma sociedade e você pede para eles a Constituição. Me mostra a sua Constituição. Aí você pega uma Constituição que é do tamanho de um Novo Testamento, assim, né? Igual a nossa. Uau! Aí você pega alguns países assim, que você pega a Constituição deles, são 3 páginas. Que fraquinho, 3 pagininhas só de Constituição. Fraquinho esse povo, hein? Nem sabe o que é lei. Não, é que não precisa. O pessoal obedece. Não precisa. Sociedade onde todo mundo quer se dar bem tem que ter lei, em cima de lei. Porque tem que prender o cara de algum jeito. Que se deixar sozinho, ele faz loucura. Ele não age de maneira que a sua atitude seja regra para todos, não. Eu quero é me dar bem. Eu vou ser político, porque se eu for político, eu vou me dar bem. Aí tem país que você vai lá, o político... O pessoal pensa, para que você é político? Não ganha quase nada. O cara não tem carro oficial, o cara não tem um montão de coisa. Ele vai para trabalhar de bicicleta, em alguns países. De bicicleta, o político, o deputado vai trabalhar de bicicleta. Aí você pensa, isso é uma desonra, porque no meu país, o deputado tem 4 carros oficiais. No meu país, ele ganha 30 mil reais só para comprar terno. Grandes coisas. Grandes coisas. Quando você vê o valor da ação no início, por que você está agindo assim? Age bem quem agiu pensando na maneira correta de agir, no que era honroso para todos. Amém? Então, viu como falar de filosofia é estranho, mas faz sentido para a gente? Quando eu começo a falar de filosofia e para você cai a ficha, você pensa assim, tem alguma coisa errada. É porque a gente está longe da Bíblia. Porque a ação de avaliar a conduta, como é que a gente chama a ação de avaliar a conduta? Pessoal do Enem aí, jovem do Enem, a ação de avaliar uma conduta. Ética. Ética
é a ação de avaliar a conduta das pessoas, a conduta moral, é a ética. A ética eu analiso, agiu bem ou agiu mal, vamos ver. É a partir da ética que eu percebo isso. A ética é aquilo como nós, como sociedade, concordamos que a vida tem que ser, como as pessoas têm que agir, como o policial tem que agir. A ética vai mostrar isso, como o médico tem que agir, como o advogado tem que agir. Nós concordamos que seja assim. Mas o que a Bíblia diz para a gente é outra coisa. E quando falou que eu tinha que ver sobre os fundamentos da moral cristã, eu pensei, uau, é facinho. É a Bíblia, irmão. A Bíblia. E a Bíblia não tem uma ética. Nós achamos que é ética, mas não é ética. A Bíblia tem mandamento. Tem gente que acha que o que Immanuel Kant falou é duro, né? Um imperativo categórico. Tem que agir certo porque é o certo. A gente não, a gente faz o certo porque glorifica a Deus. Não ouvi nenhum aleluia, pensei que vocês iam saltar no poder aí, virar estrelinha, sair, aleluia! A gente faz o certo porque glorifica a Deus, irmãos. É isso. Por que o crente faz o certo? Porque é para a glória de Deus. Como é que é? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Não, mas aí, como é que ficam os valores da sociedade? Ah, cara, eu vivo de um jeito que para mim não tem lei. Aí ficou esquisito, né? Ah, mas é o que diz lá em Gálatas, não é isso? Se você anda pelo Espírito, se você anda guiado pelo Espírito, para você não tem lei, meu amigo, porque você anda na lei do amor. Quando você ama, você não está preocupado com você. Poxa, vocês estão frios hoje. Quando você ama, você não está preocupado em você. Então, quando eu falo para minha esposa, eu te amo, o que ela fala para mim? Vocês sabem, né? Então, joga o lixo para fora. Eliana tem uns paradigmas doidos assim. Foi desde o dia que ela colocou o saco de lixo, não aguentou, colocou o saco de lixo bem assim na porta. E eu saí. E, estranhamente, quando eu voltei em casa, o que esse saco de lixo está fazendo aqui? E o lixeiro já tinha passado. Eliana, eu escutei. Que amor é esse? Que só pensa em si? Não, o amor é para o outro. O amor beneficia o outro. O amor não pensa em si próprio. O amor pensa no outro. Quem se favorece com o amor? O outro. Mas aí quebra, pastor. E quando é que eu vou me dar bem? Você estava indo para o inferno, virar espetinho do diabo. Com um molhinho de alho assim em cima. E Deus enviou o Filho dele para morrer por você naquela cruz. Lá naquela cruz ele foi cravado em Cristo, todo escrito de dívida que nos era contrário. E você ainda fica, e como é que eu faço para me dar bem? E quando é que eu vou me dar bem nessa história? Ah, para! Não tema o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino já está preparado para você e você ainda quer mais. Ah, mas eu quero viver em honra nessa terra, reinar nessa terra. Eu quero, para. Rapaz, você não sabe o que é a alegria de deixar Deus alegre. Quando você faz o certo, não para se dar bem. Quando você faz o certo, não porque simplesmente a sociedade vai se dar bem, mas é quando você faz o certo, porque é para a glória de Deus. Porque às vezes a tua cultura não pede. A tua cultura não pede. A tua cultura diz, tem que pagar salário mínimo. E você vai contratar a pessoa pagando salário mínimo. E você olha, para fazer esse serviço, eu não fazia por menos de 2 salários. Eu não ia fazer esse serviço por menos de 2 salários. Mas a lei diz salário mínimo, é salário mínimo. Aí você diz, não, mas isso não glorifica a Deus. Eu vou me esforçar, eu vou perder para esse cara ganhar um salário e meio, eu vou fazer meia aqui, vou dar um jeitinho para melhorar para essa pessoa. Eu estou fazendo isso para o bem dele? Não, é mais do que, é para o bem dele sim, mas é mais que isso. É que isso é uma honra para o nosso Deus.
Irmãos, quando você vê a lei que Deus deu para Israel, se você lê Deuteronômio devagarinho, com calma, a gente fez isso lá com os homens esses dias, um mês atrás, fomos 3 por 3 dos 10 mandamentos e vendo o desdobramento no Antigo Testamento, no Deuteronômio. O melhor lugar para se viver no mundo deveria ser a terra de Israel. Ah, mas tinha escravidão. O melhor lugar para um escravo ser escravo deveria ser a terra de Israel, porque como escravo ele viveria melhor do que livre na terra dos pagãos. Incrível, né? Está lá em Deuteronômio isso, gente. Se essa igreja, o melhor patrão do mundo deveria ser o patrão crente. O patrão crente deveria ser o melhor patrão do mundo. É o melhor vizinho do mundo, um vizinho crente. O melhor lugar para trabalhar deveria ser a igreja, onde todo mundo coopera, tem dinheiro para tudo, né, pastor? Ô, pastor, todo mundo dá uma oferta, contribui. Deveria ser o melhor lugar para trabalhar a igreja, porque tudo que a gente faz deveria ser para a glória de Deus. A sociedade não me exige isso, a sociedade não me pede, mas o meu Deus é o Deus do ouro, da prata. O meu Deus é o Deus da justiça. A lei de Deus é infinitamente superior que a lei dos homens. Então nós deveríamos agir como Deus age. Pegou o que a Bíblia diz? Não deixa a filosofia piquititinho? Não deixa a ética piquititinha? Agora, por que a gente não consegue fazer? E aqui eu termino. Não. O seminário falou que você não pode terminar de pregar sem ler a Bíblia, né? Não, tem que ler a Bíblia, meu professor ensinou. Eu li a Bíblia, eu falei da Bíblia o tempo todo, mesmo falando de filosofia. É porque a gente não ama que a gente não consegue fazer, irmãos. Porque a gente não aprendeu a amar. Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque quando vocês amarem uns aos outros, o mundo reconhecerá que eu fui enviado pelo Pai. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Por que de nada te adiantará se você não tiver amor? Porque você vai fazer isso por outro interesse. Olha o que ele continua dizendo. Quem se dá bem aqui é o outro. Olha o que ele vai dizer: o amor é paciente. Paciente com quem? Você não é paciente com você mesmo? É paciente com o outro. O amor é bondoso com quem? Com o outro. O amor não arde ciúme. Ciúme de quem? Do outro. Não se envaidece. Não fica tirando onda com quem? Com o outro. Não é orgulhoso. Ninguém consegue ser orgulhoso consigo próprio. Você é meio esquizofrênico, né? Mas é amor, ele é orgulhoso para com o outro. Não se conduz de forma inconveniente. Inconveniente para quem? Para o outro. Não busca os seus interesses. Ele busca o interesse do outro. Não se irrita com quem? Com o outro. Ele não se ressente do mal, ou seja, o mal que o outro fez contra ele. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é a coisa mais poderosa desse mundo. Kant chega a dizer assim: se você não ama, faça como se amasse. Se você não ama, faça como se amasse. Poxa, gente, é maneiro isso. Foi Kant que falou, século XVIII. Se você não ama, faça como se amasse. Como é que a gente chama o amor sintético? Como é que a gente chama o amor que não é amor, mas é como se fosse amor? Ética. O doutor lá, professor de ética da USP, eu estava vendo a aula da USP sobre ética, e o professor falou isso lá, muito engraçado. A ética é o amor quando não há amor.
para que nós não nos destruamos. Eu vou fazer o bem para você, para que a sociedade continue existindo. Mas nós que somos de Deus não precisamos nem fingir, irmãos. Porque se o Espírito Santo está em você, o amor é fruto do Espírito. Plup. Aí fica fácil saber quem não tem o Espírito, né? Ou quem está segurando o Espírito, né? Quando você age sem amor, é que você está segurando, ou talvez não tenha. Vamos ficar em pé para a gente orar? Ah, é legal aquele pianinho tocando, que a gente chora com o pianinho. Vai tocar o piano com a intenção, olha a falta de moralidade, né? A intenção é fazer o pessoal chorar. Ah, mas é gostoso, só tem crente aqui, é gostoso, né? De orar com aquele pianinho tocando, dá um quebrantamento gostoso, gente, é muito bom. Gente, o mundo espera que a gente não haja apenas com ética. O mundo espera que a gente haja com amor. Tudo que o mundo espera quando entra aqui é que ele seja amado. O que as pessoas esperam é ver amor na igreja. Amor, amar as pessoas. Ah, mas pastor, amor não muda nada. É, irmão, muda sim. Ah, pastor, dá outra face. Imagina, dá outra face, eu dou um tiro. Não, dá outra face, irmão. Anda a segunda milha, isso não resolve nada, pastor. Acabou com o Império Romano em 3 séculos. Dar outra face, andar a segunda milha, amar o inimigo, orar pelo que persegue. Acabou com o Império Romano em 3 séculos. O Império Romano veio abaixo. O Império Pagão se tornou o primeiro Império Cristão da história, porque alguém decidiu: eu vou fazer como Jesus fez. Eu vou amar, custe o que custar. O mundo não vai me mudar. Ainda que o mundo queira se aproveitar do meu amor, eu não vou mudar, porque o Espírito Santo vai constrangendo as pessoas, vai transformando o coração ao ponto das pessoas falarem: eu fiz tanto mal para ele e só recebi o bem. O que essa pessoa tem que eu não tenho? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso ser assim. E ano a ano, o Império Romano foi sendo conquistado pelo amor de Deus. E nós precisamos fazer isso. Nós podemos fazer isso aqui no Mutuapira, podemos fazer isso em São Gonçalo, irmãos. Podemos fazer isso no Rio de Janeiro, podemos fazer isso no Brasil, irmãos. Uma revolução do amor de Deus. Amém? A pastora está ali, é para a hora que eu acabar, né, pastora? Vou acabar. Oremos, sem musiquinha mesmo, vamos lá. Deus, obrigado, Pai, por essa reflexão. Embora foi um tema difícil, complexo da gente explicar, mas eu espero que o Teu Espírito Santo tenha falado nos corações aquilo que a gente não conseguiu alcançar. Porque a nossa forma de viver, ó Pai, o mundo está vendo. O mundo está vendo os escândalos, o mundo está vendo, era para ser assim e está sendo de outro jeito. O mundo está olhando isso, dizendo: eles dizem isso, mas fazem de outro jeito. Eles são iguais a nós. O mundo olha para muitos cristãos e se identifica: ele faz igual a mim, é hipócrita igual a mim, diz uma coisa e age de forma diferente, diz que ama, mas não tem amor. Pai, mas que o Senhor nos transforme. Se com 12 homens e um ainda errou, um ainda falhou, um ainda saiu do meio, se com esses homens o Senhor fez com que o Evangelho chegasse até nós, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais com essa igreja cheia como está hoje, Senhor. Muito mais o Senhor pode fazer. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Dá-nos oportunidade de demonstrar amor por aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso chefe, com nossos empregados, com os políticos, com todos que nós encontrarmos no caminho. Que seja essa revolução maravilhosa que transforma vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe a sua vida.